Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, família, casamento, negócios, projetos, sonhos, que haja uma visitação sobrenatural de Deus na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, toque-a com a tua glória, toque-a com o teu favor. E, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Santifica nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso ser. Nos rendemos a Ti, Jesus, completamente e consagramos a Ti esse dia, para que esse dia seja uma bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos firmes no propósito, orando por vitória em todos os níveis, orando às 6 da manhã e às 18 horas. E é uma alegria para mim começar o dia aqui junto com você hoje. E eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. Testemunho que vai edificar a sua fé. Deus opera milagres e maravilhas acontecem aqui nas orações. Você crê nisso? Eu quero compartilhar esse testemunho da Magda. No dia 24 de maio, ela teve um acidente de trabalho de 2024. Um tombo aparentemente bobo, mas que destruiu meu braço direito e me fez perder todos os movimentos. Passei por uma cirurgia onde foi colocada uma placa e 22 parafusos. No início eu não sentia meu braço, ele ficou completamente sem movimento, como acontece com quem sofre um derrame. Todos os diagnósticos indicavam que ele não voltaria a ficar firme. Numa segunda, cansada da dor e da frustração, eu fui dormir. Na madrugada acordei às 3 horas da manhã com muita dor e senti como se alguém estivesse mexendo perto do meu cotovelo. Na hora sorri e falei com Deus, o Senhor está mexendo no meu braço. Quando acordei pela manhã percebi que estava levantando a minha mão sozinha. Sempre criei na palavra que o Senhor liberou para mim em uma live das 6 horas da manhã, quando falou o ano do meu nascimento e mencionou a pulseira do hospital, dizendo que Deus estava visitando uma pessoa que estava de cama e que a cura seria completa. Cada vez que recebia um diagnóstico ruim dizendo que meu braço não voltaria ao normal, eu me agarrava àquela palavra e a certeza de que seria curada. Jesus Cristo opera milagres. Que maravilha teu testemunho, Magda. Eu fico feliz por você. Jesus é lindo. Olha o que Ele está fazendo. Que maravilha, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você que está aí ao vivo junto conosco? Que coisa tremenda, gente. Por isso que a gente tem que compartilhar as orações. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus está fazendo tantas coisas lindas, maravilhosas. E nós estamos aqui, somos testemunhas oculares dessa grandiosidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre Davi e a sua intimidade com Deus. Como isso impactou no seu destino. A tua intimidade com Deus, ela vai impactar diretamente no teu caminho. Em 1 Samuel capítulo 30, se você puder me acompanhar, me acompanha, seja escutando ou com uma Bíblia aberta. 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda que Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Mas a Bíblia diz que um exército inimigo atacou a cidade de Davi, aonde estava as mulheres dos seus homens, estava os filhos
de todos que acompanhavam Davi. E quando Davi chegou na cidade, a cidade estava destruída e todos haviam sido levados cativos. Diz que eles choraram muito e depois disso começou os levantes, onde homens começaram talvez a xingar Davi, outros a dizer que iriam matá-lo, destruí-lo, enfim. Porque quando se está passando por uma tensão dessas, o ânimo das pessoas se descontrola. E aonde que eles foram para, descomprimir a sua alma e para, tirar aquela raiva? Eles foram na cabeça, eles foram a Davi. As pessoas sempre tentam culpar os outros pelas derrotas e pelos problemas que eles estão enfrentando. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo, ainda que ele estava guerreando as guerras do Senhor e deixou a família, talvez sem um exército, sem os pais para protegerem os filhos, sem os maridos para protegerem os filhos. No entanto, não era motivo do exército dele, que era tão leal a ele, querer matá-lo. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, em meio, a esse caos que ele estava vivendo, ele se fortaleceu no Senhor. Todos nós vivemos caos em nossa vida. Momentos onde, as pessoas querem a nossa cabeça. Momentos que está tudo estranho e você está inseguro com tudo aquilo que está vendo, porque talvez na cabeça de Davi isso não fizesse lógica, porque ele estava batalhando as batalhas do Senhor e agora a cidade que era para estar protegida estava por terra. Então, em meio a esses conflitos, até mesmo internos, Davi se fortaleceu em Deus. Você sabe o que significa se fortalecer em Deus? É, mesmo em meio à dor, você dizer, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio ao caos, você se dobrar para orar e confiar que o Senhor tem um plano. Eu creio que Davi estava com essa conexão de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano. E assim nós também temos que acreditar que Deus tem um plano. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, diz assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Davi, ele pediu permissão a Deus para ir atrás dos seus inimigos. Então, guarde bem isso no seu coração. Mesmo em meio à dificuldade, que ele poderia ser impulsivo, que ele poderia dizer aos homens, vamos atrás deles, ele decidiu orar e pedir uma permissão para Deus, pedir uma direção para Deus. É isso que a gente não faz, porque quando temos problemas para resolver, a gente já sai resolvendo do nosso jeito e queremos vencer a batalha usando as nossas próprias estratégias, com as nossas próprias ideias, e não é assim que vai funcionar. Quem tem uma palavra carrega não só um amparato de Deus, mas carrega também uma permissão de Deus, aonde Deus ele está lhe abençoando para você ir. Então, a direção vem a bênção, tornando você abençoado. E Davi sabia, e eu, me emociono com isso, porque uma pessoa que realmente acredita que uma direção de Deus é tudo o que ela precisa, além das suas forças, porque Davi era habilidoso, ele com certeza se perseguisse pelo natural, ele conseguiria alcançar, mas ele dependia de Deus. Nós precisamos depender de Deus para termos resultados maiores. A nossa dependência de Deus, ela também é um louvor. A nossa dependência de Deus é uma adoração. A nossa dependência de Deus faz com que aceleremos no nosso propósito. Deus estava aprovando o coração de Davi e, ao mesmo tempo, ele estava sendo aprovado por Deus, porque ele agiu do jeito certo. Ele agiu do jeito certo, ele orou a Deus, Senhor, eu vou. O Senhor vai me dar vitória, porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Imagina, um território, você não tem GPS,
né? Você não tem um helicóptero para fazer busca, você não tem carro, só tem cavalo. E sabe, para onde ele iria? Aqueles inimigos, eles poderiam ter ido para qualquer lado. Então Davi precisava realmente de um milagre de Deus, ele precisava de uma direção de Deus, e ele se colocou nessa dependência. E aqui também me surge algumas coisas. As pessoas te amam até que algo errado acontece com você. As pessoas te amam até você não falhar, até elas não se decepcionarem. Tem gente que vai estar com você, sabe, enquanto você está vencendo. Porque se você parar de vencer, elas vão deixar você. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da faculdade do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas não lidam bem com isso. Em grande parte não lida bem. Porque ela pensa assim, quem deveria estar comigo não está. E isso cria uma revolta nas pessoas. Muitos dos discursos que a gente vê, até na própria internet, na verdade você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa ou falando uma coisa e tudo aquilo é resultado de um trauma que a pessoa carrega. Porque foi abandonada, porque não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada. Tem gente que senta para conversar comigo e diz exatamente isso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, mas tem gente que me diz isso. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em nada, porque fizeram isso para mim. Eu sei, é dolorido demais. Isso machuca a gente por dentro. Isso é uma dor na alma, é uma raiva também que dá na pessoa. Mas, sabe, em meio a tudo isso, nós temos que aprender a lidar com a situação, a administrar ela. Escreve aqui nos comentários, você tem que aprender a administrar as situações. Porque algumas pessoas, quando elas são feridas, elas já vão para a internet e rasgam o verbo. Quando são feridas, elas ficam tão revoltadas e começam a descontar em todo mundo. E um detalhe, quando uma pessoa está ferida, qualquer coisa que acontecer, por menor que seja, ela já vai tornar aquilo um monstro na vida dela, porque ela está machucada. Uma pessoa que está machucada, sabe, até do braço, nós lemos aqui o testemunho dessa mulher que não conseguia ter mobilidade no braço. Bem, se você tocasse no braço dela com o seu dedo, enquanto ela, logo após ela ter feito a cirurgia, ela vai gritar de dor? Por quê? Porque ela está sensível à dor. Ela está sensível, ela está machucada. Na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está machucada, ela está tão machucada que acontece, sabe, a mínima vírgula, e ela já, sabe, atropela tudo pela frente, já começa a falar um monte de coisa. A Bíblia nos diz no verso 14, olha o que está escrito, nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queratitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Deus enviou uma pessoa que estava perdida e que Davi ajudou no caminho. E essa pessoa, ela esteve com a tropa que atacou Ziclag, que atacou a cidade de Davi. Olha que tremendo! E Davi ajudou essa pessoa, deu comida, deu água, e essa pessoa o guiou até a tropa inimiga. Quando você ora, Deus vai preparando tudo no seu caminho. Deus prepara as pessoas, Deus prepara a porta aberta, Deus prepara o colégio para os seus filhos. Sabe, Deus vai preparando tudo. Tudo acontece pela direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, sabe, você está com aquele que abre portas, exatamente, aquele que abre portas para você. E se você prestar atenção, Davi, quando encontrou esse homem no caminho, ele foi ignorado pelos seus aliados, mas ele foi recebido por Davi. Tem gente que vai sair de lugares só por tua causa. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para serem bênção na tua vida só por tua causa, porque você está numa direção de Deus.
Então, estar na direção de Deus vai atrair os ajudantes do destino para que eu consiga encontrar o meu propósito. Então, você não está sozinho como você pensa. Existe todo um trabalhar de Deus. Então, quando eu estou na direção de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Quando eu estou na direção de Deus, as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que eu imagino. Agora, eu quero que você volte ao verso 8. Olha o que está escrito. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Sabe o que os homens fazem? Eles fazem primeiro e depois pedem ajuda para Deus. Então eles abrem a empresa e depois pedem ajuda para Deus. Eles mudam e depois pedem ajuda para Deus. Eles decidem e depois pedem ajuda para Deus. E quando tudo dá errado, aí eles pedem ajuda para Deus. Davi fez ao contrário. Ele primeiro disse: o Senhor vai estar comigo nisso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Senhor, tu vai estar comigo. Ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, tu vai estar nesse negócio? Tu vai estar comigo? Porque é o que eu preciso. Eu não devo confiar nas minhas habilidades, eu não devo confiar nos meus recursos. Eu tenho que confiar na direção de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não confie nos teus recursos. Não confie nas tuas habilidades, por maiores e melhores que elas sejam. Você precisa de uma direção de Deus. É uma direção de Deus que você precisa. É a direção de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. É a direção de Deus. Então, não é, sabe, fazer primeiro e depois pedir ajuda para Deus. É primeiro pedir a direção para Deus e depois fazer. Essa é a ordem certa no mundo espiritual, no reino de Deus, de fazer as coisas. É por isso que eu falei sobre a permissão. Davi pegou uma permissão com Deus. Davi pegou um passe livre. Davi pegou, sabe, uma autorização para romper contra qualquer exército. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma autorização divina, mesmo que o exército inimigo seja 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes maior do que você vai vencê-los. Não me pergunte como, mas você vai vencê-los. Porque você tem uma autorização do céu. As pessoas não têm ideia, mas uma direção de Deus é uma autorização na terra. Tudo se dobra à autorização que Deus te deu. Tudo se dobra. Ou seja, inimigos, circunstâncias, doenças, qualquer tipo de mal no seu caminho se dobra porque você tem uma autorização. É por isso que não se meta com alguém que tem uma autorização de Deus. Não se meta, não se coloque no caminho dessa pessoa que tem uma autorização de Deus. Você sabe que quando você carrega uma autorização de Deus, você está com o caminho aberto, está tudo liberado, é só você avançar. E você está carregado, sabe, de uma autoridade divina para poder avançar. Sentimentos não são fatos, eles flutuam dentro de nós. Então, eu querer uma coisa é uma coisa. Agora, qual que é a direção de Deus? Meus sentimentos flutuam. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu sinto uma coisa, ora eu sinto outra coisa. Então os sentimentos, eles estão aqui conosco, eles estão flutuando dentro de nós. Mas qual que é a direção de Deus? É terrível quando você tem que ser guiado pelos, eu posso dizer, humores ou inconstâncias de alguém. Uma pessoa que não busca a direção de Deus. Uma pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia ela quer quebrar tudo, outro dia ela quer construir tudo. É difícil. Você está debaixo de uma autoridade ou de uma liderança, sabe, que não ouve a Deus. Porque quando você segue uma liderança, qualquer tipo de trabalho, de igreja, de qualquer tipo, que segue a direção de Deus, você está sempre amparado. Não importa as mudanças que acontecerão, você está amparado. Você está amparado porque você
está seguindo alguém que ouve a Deus. Então, é preciso evitar decisões emocionais. E é isso que eu guerreio comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz, que quando Deus falou com Abraão que ele deveria entregar o filho dele, no outro dia de manhã, bem cedo, ele foi fazer o que Deus disse. Eu não sei se ele consultou a mulher dele, mas eu sei que ele foi fazer o que Deus direcionou. Talvez se ele consultasse a mulher dele, talvez Sara não iria permitir. Então Abraão, de manhã cedo, ele ouviu num dia, de manhã cedo, outro dia, ele já se movimentou. Hoje eu tento fazer exatamente isso. Se Deus fala, eu me mexo. Se Deus fala, não importa se é na madrugada, não importa, eu no outro dia já estou mexendo naquilo que Deus falou comigo. Eu aprendi isso. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus vai poder confiar a você os segredos e os mistérios dele. Então, essa presteza, essa é a palavra, a presteza em ouvir a Deus, a presteza em obedecer, vai redundar em glória, em riquezas no teu caminho e na tua família. Davi conquistou. Davi venceu esse exército. Davi teve uma grande vitória. E os homens que queriam matá-lo agora estavam o jogando para o alto e dizendo: você é o cara, Davi. Mas na verdade Davi sabia que Deus, quando Deus dá a direção, não depende mais dele. Quando Deus dá a direção, ele só tem que seguir o fluxo e as coisas acontecerão. E é isso que nós devemos entender, que se formos guiados por Deus, nós sempre caminharemos bem e iremos vencer. Eu deixo essa instrução ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Segunda e terça da semana que vem agora, segunda e terça, nós vamos ter um grande evento, é o nosso Seminário de Batalha Espiritual. Grandes nomes de Ministérios de Libertação do Brasil estarão conosco. Serão 2 dias, onde nós vamos abrir coisas que nunca falamos para você. Com certeza você vai ser muito abençoado, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. E se você quiser ser nosso aluno, ainda que você seja por um mês apenas, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno. Vá no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Também tem o meu site e o site da academia, onde você pode entrar direto e fazer a sua inscrição para poder se tornar nosso aluno. Essa escola online é uma bênção, eu tenho dito isso. Ela é uma bênção porque ela está sendo uma plataforma de transformação na vida de muitas pessoas. Quem é aluno da academia que está aqui junto comigo hoje sabe do que eu estou falando. É assuntos primorosos, é uma bênção de Deus, tem uma unção especial sobre essa academia. E o que Deus me falou e já está acontecendo. Pessoas estão tendo o seu discernimento acelerado, coisas estão sendo construídas na vida de pessoas. Por isso eu convido você a estar junto conosco. E também domingo agora nós vamos ter um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final quero fazer uma oração sobre todos aqueles que estão carregados, pesados espiritualmente. E se você conhece pessoas pesadas, domingo 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Declarar o Salmos 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar aí com 7 pessoas, compartilhe aí com teus amigos, teus parentes, as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou já nos comentários o seu pedido de oração? E eu quero pedir uma coisa para toda mãe que está me escutando agora. Para toda mãe que está me escutando agora. É importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. É muito importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. Então, compartilhe agora essa oração com os teus filhos, noras, genros, amém? Compartilha com eles, com teus netos, se você já tem neto já grande, compartilha com essa pessoa no nome de Jesus. E às 9 da manhã de hoje, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que eu tive com o Tiago Brunet. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Hoje, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho e nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas, como vencer críticas e perseguições. Tá bom? Então, 9 da manhã, não perca. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai. Dá vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. E a minha oração, Pai, é para que ela seja visitada pelo teu poder agora e que haja vitória em todos os níveis. Haja vitória em todos os níveis na vida dela, na sua casa, na sua família. Que caia por terra todos os bloqueios de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Nós quebramos agora a influência de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a sua família e contra seus negócios. E nós dizemos: mal acabou para você. Sai dessa casa, sai deste lugar e que a partir de hoje entre avanço nessa vida. A partir de hoje entre transformação. A partir de hoje entre mudança. Eu oro quebrando agora as correntes de Satanás. E declaro, Senhor, a tua bênção sobre essa vida, sobre sua família, sobre seus negócios. Oramos agora, Pai, declarando que vai haver transformação dentro deste lar, vai haver transformação dentro dessa casa e que a paz de Deus vai reinar neste lugar. Oro também por todo aquele que está doente. No nome de Jesus, que seja curado agora, Jesus Cristo da saúde, que toda alergia renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, que todo problema, toda doença que essa pessoa tem no sangue, nos órgãos, que haja cura e restauração agora, completa e total, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Quebra agora, Pai, as correntes do inimigo em nome de Jesus e traga tempos, Senhor, de grande refrigério, tempos de abundância, tempos de crescimento, um crescimento sobrenatural. E eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, de segurança, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída e nos livre de toda maldade no nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Espero que você tenha sido muito abençoado. E se você recebeu essa palavra profética, compartilha com outras pessoas. Às 9 da manhã eu te aguardo aqui junto com a gente. Deus te abençoe, paz e prosperidade.